Hoje vamos relembrar um dos momentos mais tristes da música brasileira, o trágico acidente que tirou a vida de Evaldo Braga, o inesquecível ídolo negro. Um artista que saiu da pobreza, conquistou o Brasil com sua voz e partiu no auge do sucesso. Prepare-se para conhecer todos os detalhes desse dia marcante. E antes de começar, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Um dos capítulos mais delicados, tristes e ao mesmo tempo misteriosos da vida de Evaldo Braga gira em torno dos boatos sobre a sua origem. A história que circulou por anos, e que até hoje é relembrada por fãs e pesquisadores de sua trajetória, dizia que o cantor teria sido abandonado ainda recém-nascido em uma lata de lixo por sua mãe biológica. Essa versão trágica e chocante, embora nunca tenha sido comprovada, acabou marcando profundamente a imagem pública de Evaldo e deixando uma sombra de dor e revolta em sua vida pessoal. Para entender o peso que essa história teve sobre ele, é preciso voltar aos seus primeiros anos e compreender o contexto em que nasceu. Evaldo Braga veio ao mundo em 26 de maio de 1945, na cidade de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Seu pai, Antônio Braga, era um homem de posses moderadas, e sua mãe, segundo consta, teria sido uma mulher com quem ele mantinha uma relação extraconjugal. O nascimento de Evaldo foi, portanto, cercado por segredos e constrangimentos, o que já colocava o menino em uma posição vulnerável desde o berço. O pai, por medo de escândalo social e talvez também por pressão familiar, não reconheceu o filho imediatamente de forma pública, o que fez com que a criança ficasse em uma espécie de limbo afetivo e social. Durante sua infância, Evaldo passou por momentos de rejeição dentro da própria família. Criado sob os cuidados do pai e da madrasta, ele sofreu maus tratos, humilhações e uma grande carência emocional. Essas feridas, mais tarde, seriam refletidas em sua personalidade sensível, na sua voz carregada de emoção e nas letras de suas músicas, que falavam muito sobre abandono, saudade e amor não correspondido. Em meio a esse cenário de rejeição, surgiu o rumor que marcaria para sempre a sua biografia. Dizia-se que sua mãe biológica não apenas o abandonara, mas o teria jogado literalmente no lixo, logo após o nascimento. Segundo as versões que circulavam entre jornalistas e moradores de Campos, o bebê teria sido encontrado por alguém que o recolheu e o entregou a Antônio Braga, o pai biológico. Essa história, pela crueldade e impacto emocional, espalhou-se rapidamente e foi repetida muitas vezes ao longo da década de 1970, quando Evaldo já era um cantor famoso, como uma forma de explicar sua origem humilde e sua sensibilidade artística. O problema é que, para Evaldo, ouvir essas versões era um golpe profundo. Ele, que sempre buscou entender quem era sua mãe, ficou abalado ao tomar conhecimento desses boatos. Fontes próximas relatam que o cantor, até então um homem que não fumava nem bebia, passou a adotar esses hábitos de forma intensa depois que soube da história. Ele teria confidenciado a amigos que não conseguia aceitar a ideia de ter sido descartado pela própria mãe como se fosse um objeto sem valor. A partir daí, a relação dele com o passado tornou-se um verdadeiro tormento. Mesmo com a fama crescente, os palcos lotados e o carinho do público, Evaldo carregava um vazio que nem o sucesso conseguia preencher. Era um artista sensível e introspectivo, e as lembranças da infância difícil o acompanhavam por onde fosse. Em entrevistas, chegou a mencionar que se considerava um sobrevivente da vida, alguém que havia sido salvo pelo destino. E, de certa forma, essa narrativa de superação combinava com a imagem que o público via nele, a de um homem simples, carismático e de voz poderosa que havia vencido todas as barreiras para conquistar o Brasil. Mas, nos bastidores, o cantor ainda tentava desvendar sua verdadeira origem. Há relatos de que, nos primeiros anos da década de 1970, quando o sucesso já lhe dava alguma estabilidade financeira, Evaldo começou a buscar informações concretas sobre a mãe. Ele procurava antigos vizinhos, conhecidos e até registros de nascimento na esperança de encontrar pistas. Nessa época, várias mulheres apareceram afirmando ser sua mãe biológica, o que apenas aumentou sua confusão e sua angústia. Algumas delas diziam ter trabalhado como garotas de programa na juventude e alegavam que o pai de Evaldo havia se envolvido com elas. Outras diziam ter vivido em Campos dos Goytacazes e conhecido Antônio Braga. Nenhuma dessas versões, contudo, foi comprovada, e o cantor se viu perdido entre versões contraditórias e boatos sensacionalistas. O irmão por parte de pai,
também chamado Antônio Braga, viria anos depois a negar completamente a versão do abandono. Em um documentário produzido em 1997 sobre a vida de Evaldo, ele explicou que o irmão nasceu de fato de uma relação extraconjugal, mas que jamais havia sido abandonado no lixo. Segundo ele, o bebê foi criado em casa, ainda que de forma conflituosa, porque a madrasta nunca o aceitou plenamente. Essa explicação, mais racional e menos trágica, talvez fosse a mais próxima da verdade, mas na época em que Evaldo estava vivo, a história do menino jogado no lixo já havia se enraizado no imaginário popular. E como muitas lendas urbanas, ela continuou sendo contada e repetida como se fosse um fato. Há também quem diga que o próprio meio artístico ajudou a perpetuar esse boato, pois ele reforçava uma aura de drama e emoção que combinava com as canções de Evaldo. O público da época era profundamente tocado por histórias de superação, e a figura do menino pobre, rejeitado e transformado em astro, era perfeita para os programas de rádio e televisão. Assim, o boato se misturou à realidade e, por mais doloroso que fosse, acabou se tornando parte do mito em torno do ídolo negro. O impacto psicológico disso, porém, foi devastador. Evaldo, que era uma pessoa muito sensível e carente, não suportava ser lembrado por essa história. Amigos próximos afirmam que, nos bastidores, ele chorava ao falar sobre o assunto e dizia sentir vergonha do passado. Ele não queria que sua imagem fosse associada à miséria, mas sim ao talento e à capacidade de vencer na vida. Ainda assim, o peso do estigma o acompanhava. Foi também nessa época que ele passou a se envolver com o álcool de maneira mais constante. As dores emocionais o levaram a buscar refúgio na bebida, algo que muitos dos que conviveram com ele lamentaram profundamente. Alguns contam que ele tentava esconder esse comportamento do público, mantendo a postura elegante e bem-humorada nos shows, mas que nos bastidores se mostrava abatido e melancólico. O mais trágico é que Evaldo nunca conseguiu se libertar totalmente desse fantasma. Em suas músicas, é possível perceber ecos desse sofrimento. Canções como Sorria, Sorria e Meu Deus revelam uma alma em busca de consolo, alguém que transformava a dor em arte. Ele era um homem de fé, mas ao mesmo tempo carregava uma profunda mágoa por ter sido privado do amor materno. Mesmo quando sorria nos palcos, havia uma tristeza discreta em seu olhar, como se as lembranças do passado o acompanhassem em silêncio. Com o passar dos anos, a história do menino abandonado foi sendo revisitada por biógrafos e fãs que buscavam separar o mito da realidade. O consenso mais aceito é que o boato foi uma invenção popular, talvez exagerada a partir de algum episódio mal contado do início da vida de Evaldo. A trajetória de Evaldo é um retrato de como a dor do passado pode moldar um artista. O menino que supostamente teria sido abandonado tornou-se um homem que buscava incessantemente amor, reconhecimento e pertencimento. Ele encontrou tudo isso através da música, mas o preço foi alto. Por trás do brilho das luzes e dos aplausos, existia um coração ferido, marcado por uma infância sem afeto e por um rumor que nunca o deixou em paz. A história dos boatos sobre a origem de Evaldo Braga é, portanto, mais do que uma simples curiosidade biográfica, é o reflexo de um Brasil em que muitos artistas nasceram da marginalidade, enfrentaram o preconceito e usaram a arte como forma de sobrevivência emocional. O mito do menino jogado no lixo é simbólico, representa o abandono que tantos brasileiros sentiram, e talvez por isso sua música tocasse tanta gente. Evaldo transformou sua dor em canção, e mesmo que jamais tenha descoberto toda a verdade sobre o seu nascimento, deixou para o mundo um legado que fala justamente sobre o valor da vida, do amor e da esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O dia 31 de janeiro de 1973 ficou marcado de forma trágica na história da música brasileira, pois foi naquela manhã fatídica que o país perdeu um dos cantores mais promissores e carismáticos de sua geração, Evaldo Braga, o ídolo negro, como era carinhosamente conhecido. O acidente que tirou sua vida aconteceu em uma estrada perigosa e sinuosa, e até hoje é lembrado como um daqueles episódios em que o destino parece agir de forma cruel e inesperada, interrompendo uma trajetória que ainda tinha muito a oferecer. Evaldo estava no auge da fama, vivendo talvez o melhor momento de sua carreira. Suas músicas tocavam constantemente nas rádios, seus shows lotavam clubes e ginásios por todo o Brasil, e seu carisma natural conquistava fãs de todas as idades. Ele fazia, em média, cerca de 70 apresentações por mês, algo que seria impensável para muitos artistas. Era uma rotina intensa, exaustiva,
mas ele vivia cada momento com paixão, acreditando que finalmente o sucesso era a recompensa merecida por tantos anos de luta e sofrimento. Na noite anterior ao acidente, Evaldo havia se apresentado em Belo Horizonte. O show havia sido um sucesso estrondoso, com o público cantando junto suas canções mais famosas, entre elas Sorria, Sorria, que seria ironicamente a última música que ele cantaria em vida. Após o espetáculo, cansado, mas feliz com o carinho dos fãs, ele decidiu regressar para o Rio de Janeiro. O plano era simples: chegar cedo em casa e descansar um pouco antes dos compromissos seguintes. No carro estavam 3 pessoas: Evaldo, seu motorista Harley Lins Medeiros e o empresário Paulo César Santoro. Eles seguiam pela rodovia BR-15, uma estrada que ligava Belo Horizonte ao Rio, conhecida na época pelos riscos, curvas fechadas e pelo tráfego intenso de caminhões. A viagem começou de forma tranquila, mas o destino tinha outros planos. Por volta das 7h30 da manhã, já próximos ao município de Três Rios, quase na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o carro, um Volkswagen TL 1972, recém-adquirido por Evaldo, entrou em uma das curvas mais perigosas da rodovia. Segundo o laudo da perícia, foi nesse momento que tudo aconteceu. O veículo, que seguia em velocidade estimada acima de 80 km por hora, derrapou e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com uma carreta que vinha no sentido oposto. O impacto foi devastador. O carro ficou completamente destruído, e o socorro demorou para chegar. Naquele tempo, a cidade de Três Rios não possuía corpo de bombeiros, e os primeiros a chegar foram motoristas que passavam pelo local e tentaram, como podiam, ajudar. Os corpos de Evaldo e de seu motorista ficaram presos nas ferragens por cerca de 45 minutos. Quando finalmente foram retirados, já não havia muito o que fazer. Evaldo Braga, aos 27 anos de idade, estava morto. O empresário Paulo César ainda foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte. O motorista da carreta envolvida, Juraci Alves e Paula, também ficou ferido e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A perícia confirmou, mais tarde, que quem dirigia o carro era o próprio Evaldo Braga, mesmo sem possuir carteira de habilitação. A ausência de marcas de frenagem no asfalto indicava que ele provavelmente tentará completar a curva, sem perceber que estava em velocidade alta demais. Era um erro comum entre motoristas inexperientes, e o resultado, infelizmente, foi fatal. O carro ficou reduzido a um amontoado de metal retorcido, e a notícia da morte do cantor se espalhou rapidamente pelo Brasil. A imprensa noticiou o acidente com grande comoção, estampando nas manchetes frases como Evaldo Braga, o ídolo negro, morre em trágico acidente de carro. Fãs, amigos e outros artistas ficaram em choque. O corpo de Evaldo foi levado para o Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas compareceram ao velório para prestar suas últimas homenagens. Muitos choravam inconsoláveis, lembrando a voz marcante e o sorriso simples daquele rapaz que havia vencido tantas adversidades para conquistar o coração do público. A morte de Evaldo Braga teve um impacto profundo na música popular brasileira. Ele era visto como um símbolo de superação, alguém que saiu da pobreza extrema e alcançou sucesso com talento e determinação. Sua ausência deixou um vazio difícil de preencher. E assim chegamos ao fim dessa história que, mesmo triste, mantém viva a memória de Evaldo Braga, um ídolo que jamais será esquecido. Sua voz, seu talento e sua trajetória continuam inspirando gerações. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando outras histórias marcantes da nossa música e dos grandes artistas do passado, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.